Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, nossa TV aberta, mas também no YouTube. Você pode não somente aproveitar e desfrutar desse programa que está começando, mas queremos pedir já para você se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar e espalhar essa mensagem que não é só entretenimento, mas vai ter muita edificação certamente aqui, para os seus amigos, familiares, nos ajudar a alcançar mais pessoas. É isso aí. O senhor falou do YouTube, não? Acabei de falar. Minha mente estava longe, gente. Está viajando. Você que está nos assistindo pela TV, mais uma vez, eu sempre incentivo, né? Compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp, né? Ou então faz um sinal de fumaça aí para quem precisa, mas avisa que está começando o nosso programa e nós queremos que mais pessoas assistam, porque realmente vai abençoar a sua vida. E é isso. Então, editor, solta a vinheta do nosso convidado. E o nosso entrevistado de hoje é o pastor Wagner Quadros, da comunidade evangélica de Pádua. O pastor Wagner também é mentor para empreendedores que buscam transformação. E ele tem mais de 30 anos de mentoria. Pessoal, então, vocês já viram o nosso convidado, o pastor Wagner. Para mim é um privilégio, uma honra, uma emoção, na verdade, tê-lo aqui. Porque já vou começar falando assim, foi um dos pastores que marcou muito a minha vida, principalmente na minha juventude, há poucos anos atrás. Mas a fase de solteiro ainda, jovem, lá no Rio de Janeiro, e estamos recebendo ele aqui na TV Amazônia em Santarém. Seja bem-vindo. Show, obrigado, queridos. Para mim também realmente é um privilégio, uma honra nos revermos aí depois de 20 anos e a gente vê como o tempo passa. Eu falei que era pouco tempo, 20 anos só. E a lembrança, né, muito forte, né? Então houve uma conexão entre nós, de amizade, de respeito. E, poxa, da outra vez que eu tive, não tivemos condições, né, de estar junto, devido à correria, às demandas que temos, né? Lembro de Paulo, né, do apóstolo Paulo, nos gastando e nos deixando gastar pela obra de Deus, né? Mas, graças a Deus, aprove a Deus nos dar esse tempo de estar junto, tomar aquele café e a gente conseguir ajustar a agenda para a gente estar aqui nesse programa. Pô, um prazer, verdade. uma alegria. Quando eu soube, né, que o pastor estava, eu falei, pode isso. Não, vou convidar o pastor Wagner para vir. Aí depois fiquei assim, acho que não vai dar, porque ele está tão cheio de compromissos, vai viajar ele agora viajar no dia, hoje, né? No dia que ele está gravando, né? Vai viajar daqui a pouco. Mas, graças a Deus, descachou o horário e está dando certo. E legal. Também, não está aparecendo aqui, mas nos bastidores, a Raquel, filha, uma das filhas, a filha mais velha, a primogênita, né? Sim, primogênita. Do pastor Wagner está com a gente aqui, que a minha lembrança dela era bem criança. Né? 20 anos atrás, ela era bem criancinha, né? É verdade. E que bom também revê-la, viu, Raquel? Muito bom. E o Adilson está tendo um privilégio agora, já virou amigo, já quer visitar a casa do pastor Wagner. Pedindo contato. Tem jeito, pedindo contato. Não. Na verdade, é porque é interessante que, no pouco tempo que a gente está conversando aqui com o pastor Wagner, por isso que eu falei que vai ser um programa muito abençoador, é uma pessoa da prateleira de cima, certamente. Mas eu digo a recíproca mesmo, né? Você é muito agradável, legal. Desde que a gente estava conversando ali fora, a gente percebe o mesmo espírito, né, de ligação com o Senhor, então é legal demais. É legal demais. Amém. Pastor, a gente sempre tenta trazer assim, a origem, né, assim, a história, para a gente entender o que está acontecendo hoje na sua vida, né? A gente vai chegar na parte ministerial e tudo que você tem feito dentro do chamado de Deus e também a sua família. É importante a gente saber, olhar lá para trás e ver o que Deus fez, né? Ok. Então eu queria que você contasse um pouco, talvez, da sua conversão, como você conheceu Jesus. Pô, legal. E como você foi encaminhado. E no decorrer a gente vai conversando para chegar nos dias atuais. Sim. Procurar sintetizar, né? Vamos lá. Eu
sou fuzileiro naval da reserva, não é? Então, sempre desejei ser militar e tal, então entrei para o Corpo de Fuzileiros. Então, lá dentro, tinha alguns cultos e tal, e sempre os cristãos, então eles sempre falavam comigo sobre o Senhor Jesus, me levavam nos cultos e tal, e foi aonde eu comecei a ouvir sobre isso. Então, um colega fuzileiro que pertencia a uma igreja, a qual eu me converti, comunidade evangélica em Oswaldo Cruz, me convidou. E eu fui. Chegando lá, eu namorava, né? A minha atual esposa era minha namorada, e foi ali, então, que eu tive o primeiro contato realmente com uma experiência muito forte de conversão. Chorei muito, me senti envergonhado. Essa foi a minha sensação de saber que Jesus morreu por mim, não é? E eu fiquei muito envergonhado com a minha vida. E eu falei, cara, eu tinha que ter conhecido ele antes. Eu tinha que ter nascido já conhecendo ele. Então, essa foi a minha experiência de salvação mesmo, né? Então, dali, a gente foi desenvolvendo, então, essa como é que eu posso... A salvação que a gente hoje, né, com maturidade, a gente fala isso. Mas foi desenvolvendo o conhecimento do Senhor Jesus e do Espírito Santo através do discipulado. Então, o discipulado na minha vida é algo que não tem como, eu não consigo viver o Evangelho, não consegue. Foi o que Na época era o Bispo Pedro? Na época era o Bispo Pedro como pastor da igreja local, mas eu fui colocado nas mãos do Júnior Jardim, José Gomes Júnior Jardim, junto com a esposa dele, Adriana Jardim, que não eram nem casados na época, que cuidou de mim e da minha esposa. Então, essa foi a minha experiência de salvação. Mas olha como Deus trabalha. Na Marinha, tinha muito Novo Testamento. O mais importante é o amor. Sim. Então, ali eu comecei a ler. Eu trabalhava, eu sou formado, tenho algumas formações. Uma delas é análise clínica. Tá? Então, eu trabalhei na companhia de polícia, no QG, do Corpo de Fuzileiros Navais, no centro do Rio de Janeiro, e dali, como eu tinha formação, eu pleiteei ir para a saúde. Então, eu fui trabalhar no laboratório. E como eu fazia os exames de manhã, tal, né, questão de sangue, essas coisas, enquanto os exames estavam sendo batidos nos aparelhos, eu comecei a ler. Então, na verdade, a minha conversão, eu penso, foi lendo, rapaz, aquilo ali. Eu tenho ele até hoje. Aí eu comecei a sublinhar. Aí, quando eles me falaram sobre o Evangelho, e o que eu estava lendo era o Evangelho, e me convidaram para ir, então eu acho que o Espírito Santo já tinha, né, arado a terra do meu coração. Então, meu amigo, quando eu ouvi o apelo, levantei a mão e dali... Eu estava chorando. Nunca mais eu quis abandonar... É uma montanha-russa de emoções. Abandonar Jesus. Um pouco meu... Então, essa foi a minha... né, E foi tão interessante que eu amava, né? Não amava, né? A gente, como namorado, a gente não conhece o que é amor, né? Porque, para mim, amor é algo para maduro. Amor não cabe para criança nem para adolescente. Porque amor não é, para mim, né? Não é emoção, não é sentimento. Amor não é isso. Amor é verdade. E só ama quem é maduro. Então, eu não tinha amor, mas eu tinha uma paixão pela minha namorada. E eu falei, cara... Mas na hora que eu recebi o apelo, ela estava comigo. Eu falei, não quero nem saber. Vocês só namoravam morando em casas separadas ou moravam juntos? Não, casas separadas. Separado. Então, eu falei, se ela não quiser vir à frente, não quero nem saber. E fui. Depois, quando, né, eu vi, ela estava no outro lado. Então, também a conversão dela foi genuína. Então, foi muito legal. Mas, e muito interessante, que por nós termos um namoro totalmente fora de santidade, nós fizemos o seguinte, olha o discipulado, falou, você tem certeza que ela é a esposa da sua vida? É isso que eu ia te perguntar, porque eu tinha ouvido essa história na época muito da comunidade, muito parte forte. Do testemunho. Isso na época me impactou muito, porque eu não conhecia bem discipulado naquela época, e eu falei, poxa, mas como é que a pessoa consegue submeter a isso, né? Uma obediência e... Foi. Porque para quem... Isso que você vai contar, eu vou estar antecipando, né? Claro. É muito forte, assim, né? Para quem acabou de se converter e já obedecer. Porque eu tive muito temor, Luciano. Explica, porque a gente nem explicou. Não, vou te explicar. Eu tive muito temor quando o discipulador e a discipuladora sentou com a gente e falou assim, tá bom,
Não rola desse jeito. Não rola desse jeito. Primeira coisa, vocês têm que viver em santidade. Você não pode tocar no corpo dela, nela, no seu, no sentido como marido e mulher que vocês não são. Vocês são templo do Espírito Santo, uma boa, nada de impor. Discipulado, formação. Falou assim, você tem certeza que ela é esposa que Deus tem para você? Aí eu, mas como assim? A Adriana falou, você tem certeza que ela é esposa que você tem para você? A gente foi sincero. Não, eu quero, mas não. Falei, então é o seguinte, conversamos nós dois, eu e ela, falou, nós vamos separar. Nós não vamos mais ser namorados. Durante 1 ano nós vamos orar. Porque se você é esposa para a minha vida, nós vamos casar. E ela também. Cara, não fomos mais namorados. Não nos contactávamos mais e só íamos para a igreja como membros da igreja. Não tínhamos mais compromisso um com o outro. E foi aonde Deus testificou. E aí, né, a gente vai crescendo, e hoje eu procuro, né, eu gosto muito. Eu não sou bom para trabalhar com adolescente, não sou bom para trabalhar com criança. As crianças me amam. Eu dou bronca, mas me amam. Vem, senta no meu colo, tem que ver na igreja como é que é. Mas eu gosto de trabalhar com casais e gosto de trabalhar com liderança. Essa é a minha pegada. Gosto de falar para líderes muito sobre fidelidade, unidade, honra, gosto muito. E outra coisa que eu gosto é amizade. E não adianta ter uma esposa que não seja amiga. Não adianta ter filhos que não sejam amigos. A Bíblia diz ali em Provérbios 22, mais vale o bom nome do que muita riqueza. E ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então essa é a minha linha. Amizade. Eu gosto de fazer amigos e gosto de ser amigos. Entendeu? Essa é a minha tônica. Então, eu queria ter uma esposa. Aí eu aprendi na Bíblia, olhando 2 versículos muito fortes, que quem acha uma esposa, achou o bem e alcançou a bondade do Senhor. Está em Provérbios. O outro, logo depois, no outro capítulo, que eu não me lembro, acho que é... O outro capítulo diz assim, que a herança fica dos pais para os filhos, mas a esposa prudente, essa vem do Senhor. Então, onde eu vou achar minha esposa? Não é em nenhum lugar. Não é num baile, não é num comércio, nem na igreja, é no Senhor. Então, quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, eu quero a esposa que o Senhor tem para mim, que vai ser minha companheira, minha amante, minha mulher, minha cúmplice. Então, quando eu entendi isso, eu falei, não. E ela também entendeu, nós nos separamos. É muito forte. Porque a gente, cara, vinha de um namoro totalmente anticristão. E a gente separar, pastor, e confiar. Interessante até assim a coragem, né, dos discipuladores tratarem isso, porque a gente acaba tendo uma tendência, eu acho que hoje muito mais do que no passado, sim, por causa do politicamente correto, sim, assim, a gente não tratar temas sensíveis que são bíblicos com quem está chegando com medo de perder a pessoa. Sim. E a gente acaba assim, sendo tão polido, né, que essa polidez acaba sendo uma conveniência com certos pecados que deveriam ser tratados desde o início. Sim. Para o bem da pessoa. Não é para, né? Eles não impuseram. Não impuseram. Eles só mostraram para nós a verdade, mas a decisão foi nossa. Eu sei que isso impactou muito. O próprio Gilson Cristiani, quando chegaram na igreja, eram cristãos, mas chegaram namorando. Aí, para o noivado, para o casamento, nós discipulamos eles. Ah, tá. Foi muito legal ver, né? Muitos nós fizemos isso na igreja. Viu uma Eliane, não sei se você lembra, que era a tia da escolinha, muito, né? Então, muitos casais passaram por esse, porque era uma experiência de vida muito empírica. E hoje eu falo, irmãos, eu falo isso com muito temor, tá? Eu não traio a minha esposa, nunca traí. Nós temos 34 anos de casado. Não é porque eu vou chegar para minhas filhas e falar assim, pô, papai beijou a boca de uma mulher que não é mamãe. Cara, isso acaba comigo, só em pensar. Eu chegar para a igreja saber que eu beijei a boca de uma outra mulher que não é minha esposa. Imagine o bispo Pedro indo lá, falar, pastor Wagner está afastado das funções ministeriais porque adulterou. Cara, eu não sei nem onde eu vou botar minha cara. Eu acho que não tem buraco para eu entrar. O que me faz não, porque, né, cara, as ofertas vêm, né? Eu procuro sempre viajar com alguém, porque é difícil, não é? Então a gente tem que aparência do mal, prudente, né? Mas é pelo temor, mano. Eu não posso ferir o Senhor de novo. Então o temor é que me faz não cometer, né, nenhum delito. Eu procuro, né,
É isso. Porque não dizer que é a minha hombridade, não é, mano. É o temor. Salmo 25:14, né? Quando perde o temor, eu acho que a gente acaba se deslizando. A intimidade do Senhor para os que o temem, os quais Ele fará conhecer os seus caminhos, os seus segredos, né? Então, eu não sou um santarrão, mas eu, cara, vigio demais. Eu não atendo irmãs. Tu vê o gabinete da igreja, ele é todo de vidro. Todo. Porque, às vezes, eu tenho que atender necessariamente, mas tem a secretária, tem o contador, o administrador, o zelador. Está todo mundo me vendo ali. Sempre quem atende as mulheres sou minha esposa, atende casais somos eu e ela. Claro, dentro daqueles discípulos, mas é todo de vidro. Todo. Quem está me vendo, a moça está aí, eu estou aqui. A mulher está aí, eu estou aqui. A distância que tem. Não tem nem como botar o pé. E a mesa também é fechada. Mano, evitar a aparência do mal. Então, isso tudo eu aprendi dentro do discipulado. Amém. Entendeu? Esse amor, esse compromisso, comprometimento de uma aliança, né? Então, essa foi a realidade. Então, por isso que eu vejo que foi muito bom a separação durante um ano. E eu acho, quando eu converso com os adolescentes que querem namorar, eu explico isso, e os jovens, eu falo, mas busquem Deus, se é isso mesmo, porque depois que casar é um caminho sem volta. E aí, mas como, senhor? Eu falei, você nem namorou ela, então é mais tempo você esperar, orar em Deus e ver. Eu já tinha um contato. É mais difícil, mano. Sim. Você separar, imagine o ciúme, né, que gera, a gente é carne. A pessoa, se ela gostar de outro, e ela também, a pessoa, se ele gostar de outro, mas não, Deus vai ter. Então, essa é o testemunho que você ouviu lá. Por isso que eu perguntei se legal. vocês vieram amigados ou morando Não, separados. viemos namorando. Mas mesmo assim foi muito forte, assim, Muito forte, muito forte. Viu? E, pastor, como é que foi essa transição profissional? Porque você estava onde você queria estar, sendo um militar, fuzileiro naval. Sim, era o meu sonho. Que é uma como eu vou falar assim, é um grupo especial da Marinha, né? São para poucos, né? Sim. Não é para muitos, e realmente lá no Rio de Janeiro é muito forte esse desejo dos jovens pelo militarismo, né? É impressionante que o Rio de Janeiro tem essa cultura. Tem essa cultura. Dos rapazes, e na minha época era o que dava uma estabilidade. A nossa cultura é isso, né? Estabilidade. Só abrindo um parênteses, eu trabalho com empreendedorismo há 30 anos. Sempre de graça. Hoje pessoas têm amigos milionários, de fato, né? Fora do país, dentro do país. Eu sempre ensinei um dom. Eu entendo que é um dom. A pessoa prospera, claro, se seguir as direções que eu dou. Muita coisa espiritual, bíblica. Hoje eu vejo essa galera aí da internet, como muitos usam muito a Bíblia, mas está ali, são princípios, sim, né? Claro. A Bíblia diz ali em Mateus 27, 57, que Jesus tinha um discípulo rico, José de Arimateia. Ok? Que patrocinou o sepultamento de Jesus. A Bíblia diz ali em Atos 8 que Jesus tinha mulheres que patrocinavam o ministério dele com os 12. Homem come pra caramba, mano. Então era mulher de Cusa, procurador de Herodes. Né? Então, nesse sentido, né, nessa questão, eu sempre ajudei pessoas nesse sentido de orientar. E aí, eu sempre quis ser fuzileiro naval, né? Esse era o empreendimento da minha vida, de ser militar. Por quê? A nossa cultura diz que nós precisamos ter um trabalho estabilizado. Carteira, ainda mais se for federal. Então, é a nossa cultura. O empreendedor do Brasil... E com estabilidade de preferência. Estabilidade. É isso que a gente aprende, né? Então, o empreendedor no Brasil, ele não é um empreendedor intencional, consciente. Ele é empreendedor por necessidade. Perdeu o emprego, vai vender churrasquinho. Sim. Aí ele ganhava um salário, numa empresa, onde for. Ele começa a vender churrasquinho, começa a ganhar 3 salários. Mas todo mundo que vai comprar churrasquinho, ele pede para levar o currículo dele. Aí ele consegue entrar de novo para ganhar um salário. Ele não consegue ver que, poxa, então tá, vou ganhar um salário aqui na estabilidade, que é do INSS, mas vou continuar vendendo churrasquinho, vou ter 4 salários na minha casa. Não, ele abre mão do churrasquinho e continua ganhando salário. Está muito impregnado, sim, não é? Então, eu tinha esse desejo, não é? Por causa de uma estabilidade, que era a minha cultura, mas também porque eu gostava do militarismo. Então, minha vontade era seguir carreira. Tanto que eu passei, assim que eu me formei, passei na primeira prova de cabo, passei na primeira prova de sargento e ia ser oficial. Mas foi quando Deus me chamou. Então, hoje eu seria um capitão, pelo menos um capitão de corveta, que corresponde a um capitão no Exército e na Aeronáutica.
Perdão, um major. Sim. Porque seria do quadro QA, só vai até Mariguerra, que seria coronel. Então, Mariguerra, coronel para o Exército, tenente-coronel, capitão de fragata e capitão de corveta, major. Entendeu? Então, hoje eu seria um major. Faria bem. Cada viagem que eu faria, hoje, cada viagem que eu faria legal, né? Eu estaria embolsando, assim, cada viagem, em torno de 20 a 50 mil reais, sem contar a viagem de ouro. Então, abri mão de algo muito forte que Deus colocou no meu coração. A minha esposa estava grávida da minha primeira filha, quando eu saí em 92. Raquel nasceu ainda no Hospital da Marinha, no Marcílio Dias, lá no Meia, em junho, 10 de junho, quando eu assinei a minha baixa. O comandante me chamou. Falei, rapaz... Tá ficando maluco? Você está ficando maluco, tu vai oficial. Eu falei, não, é um chamado, comandante, da parte de Deus. E eu saí para ganhar de 4 a 5 vezes menos do que eu ganhava na Marinha. Eu lembro que eu fiz a minha última compra com salário de Marinha, meu sacolão, falei, amor, aqui, ó, acabou o dinheiro de Marinha. Daqui para frente, só Deus na nossa vida. E ela grávida, falei, caraca, vamos lá. Aí ela nasceu e a gente tocou. Eu fiquei ganhando um salário mínimo de 92 até 2010. Sério, cara? Sério. Porque em 2004 eu fui para Pádua. E ali não tinha condições. Lá, como eu falei, em Pádua, 40 mil habitantes, a renda per capita é muito pouca, é um salário Na verdade, mínimo. até a mudança estendeu esse prazo de uma certa escassez, claro. Escassez. Deus estava te suprindo, mas Sempre supriu, mas... uma escassez, né? Muito. Muito aperto, né? E por quê? A igreja lá em Oswaldo Cruz era Sim, pequena, pequena, tudo isso eu entendi. E Deus supria de outra Um maneira. povo muito simples, o Oswaldo Cruz, a maioria, né? Isso, e maioria. fui... Isso, muito A maioria, simples, né? A Alguns maioria. militares, mas a alguns maioria militares, bem simples, isso. né? Que também, Poucos carros, né? Eu lembro, não tinha tu muito lembra? carro na Pouquíssimos igreja. carros, poxa. Muito pouco carro. Tinha uma Kombi muito caidinha, Sim, né? a igreja tinha uma Kombi. Né? Lembra? Então, isso tudo foi forjando, né? A nossa vida. E aí, como Deus faz? Não é? Aquela palavra de Abraão, né? Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. Cara, aonde nós estamos, se a bênção de Deus estiver, acabou, mano. Que a gente precisa da bênção. Então, fui para o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, um dos mais pobres ainda, do estado do Rio de Janeiro. Renda per capita, um salário mínimo. Lá, a procura é maior do que a oferta. Entendeu? O pessoal trabalha em mercado, trabalhando de segunda a sábado até 2 horas da tarde no sábado, pagar um salário mínimo. Né? Então, é muito pequeno. Aí, o que Deus me abençoou, hoje eu tenho 9 imóveis próprios que eu conquistei. Só um que não é quitado, porque eu comprei lá em Macaé até, para minha filha mais nova e meu genro. Compramos juntos, acabou que eles vieram para Pádua, foram para Pádua para estar com o nosso ministério, eles são envolvidos, são líderes da Rede de Jovens, trabalham em várias áreas, da mídia e tal. E acabou que eu comprei a parte dele, ele montou a empresa dele lá de estética automotiva, eu comprei, estou com um elefante branco lá. Mas tá, né, porque eu não gostaria de quitar ele, mas está lá, está tranquilo. E formei a minha mais velha em 3 faculdades, que é logística, administração e ciências aeronáuticas. E formei ela em piloto de helicóptero. Hoje ela é uma comandante numa empresa de offshore. Está na frente de uma piloto de... E a minha mais nova... Dá para dar uma voltinha quando a gente fala? É verdade. Não, quase que quando o pastor Jean foi com a Raquel, a gente tentou, mas não deu, né? Não encaixou. A minha mais nova, consegui mandar ela para os Estados Unidos, morou 1 ano lá, aprendeu inglês nativo, então ela não tem sotaque, ela não tem vício de linguagem, montou o próprio curso dela, não é? Foi uma das melhores professoras do Brasa, em Macaé, trabalhou no Brasa, no Wizard e no CNA. E com a metodologia desses 3, mais a metodologia do americano, ela montou a sua própria metodologia. Então, um curso muito top, chama ela, em 3 anos, 3 anos e meio, qualquer criança ou adulto sai falando e escrevendo. E a escola é presencial ou é online? Era presencial, por causa da Covid, passou para online. Então, muito top. Então, isso tudo, cara, dentro de uma cidade. Ou seja, humanamente, não tinha condições de nada disso. Então, esse foi o meu desenvolvimento
ministerial. Essa transição, né? Fiz parte da equipe, né, de plantar essa igreja de 90 a 92, durante 2 anos, indo todo final de semana, a Pádua, e depois plantamos, aí já foi 1 ano, porque é 250 quilômetros, mas a gente investia uma média de 6 a 7 horas do Rio a Pádua, porque as estradas eram muito ruins. Já para Resende, também fiz parte da equipe, coordenação da equipe, eu e minha esposa. Já foi 1 ano, indo todo final de semana também, onde plantamos uma igreja. Pois em Resende. você falou nos bastidores que em Pádua vocês iam no início, todo final de semana para lá? Eu era fuzileiro naval, porque de 90 a 92, eu saí em 92 da Marinha, aí eu vendia, eu trocava para poder estar indo, né? E eu estava comentando com a Dilson, quando a gente soube que o senhor poderia vir, né? Sobre algumas coisas lá da comunidade, né? E até assim honrar, né? Assim, o nome aí do pastor, do bispo, né? Pedro, né? Pedro Brum, sim. Que eu assim, de vários pastores, fui criado no Evangelho, né? Então, sim. Conheci muita liderança de várias denominações. Sim. Assembleia de Deus, Batista, porque a gente acabou, meu pai sendo militar, eu me mudei muito, né? Uhum. Eu morei em vários estados, acaba mudando de igreja também. Correto. Foi não bom, tem como. isso me deu várias experiências e entender como as denominações assim, têm as suas diferenças e as suas potencialidades, né? Sim. E eu acho que o Pedro é um dos caras mais completos assim que eu já vi assim como ministério. É impressionante. Ele é um cara O ministério do impressionante. pastor Pedro é muito completo. Cara, em relação aos dons, porque, vamos lá, isso que você está colocando aí, eu entendo assim, né? Dons de Cristo, dons de Deus e dons do Espírito. Então, vamos lá. Dons de Cristo é Efésios capítulo 4, conhecido os 5 ministérios, de apóstolo até mestre. Os dons do Espírito está lá em 1 Coríntios 12. E os dons de Deus está em Romanos 12. Eu vejo o ministério do pastor Pedro, bispo Pedro, muito completo em todos esses dons. E ele é um formador de líderes. Hoje tem líderes que passaram pela formação dele, cara bombando, o próprio pastor Gilson, né? Sim. Claro que o Gilson já tem a sua particularidade, né? Um homem que nasceu, foi criado, tem toda uma expertise também, né? Criado o pai dele também, né? O saudoso pastor Gilson, mas ele foi muito enriquecido com o ministério. Então, todos que foram forjados ali na comunidade evangélica antiga de Oswaldo Cruz e hoje, comunidade internacional de Marechal Hermes, foram muito abençoados. A área de libertação, mano, libertação é impressionante. Eu queria que você falasse para a gente sobre a experiência que eu acho que a comunidade de Oswaldo Cruz foi a primeira igreja do Brasil a fazer evangelismo de rua no Carnaval. Sim. E eu queria que você nos contasse como é que foi a formação do bloco, né? É um bloco, pessoal. Bloco. Vai se escandalizar, mas ele vai explicar, vocês vão entender. E o impacto que acontecia na hora do desfile, na comunidade lá, nas ruas, mas também o impacto de muita polêmica no meio evangélico. Muito, muito. Por quê? É algo, né, muito contraditório. E ainda, por não ter um entendimento, uma revelação... E nunca tinha se visto ser feito antes, né? Nunca. Como aconteceu? A gente sempre fazia um retiro, porque todas as igrejas fazem. Época de carnaval, o que é que faz? A gente se retira, justamente para não ter contato com as festas mundanas pagãs. Só que Deus deu uma palavra para o bispo Pedro. Olha, vocês saem do rio, da cidade, e o rei Momo recebe a chave da cidade, que é uma tradição, para começar o carnaval, que é uma festa da carne. Aí Deus falou isso para ele. Eu não sei se aqui na região, só um parênteses, tem isso, mas o Carnaval do Rio de Janeiro com as escolas de samba tem essa cerimônia realmente do rei Momo, né, O que prefeito é um da cara cidade, obeso, muito gordo, que representa e o prefeito da carne. cidade dá a chave para ele aqueles dias. Isso. Eu não sei se aqui na região tem essa... Mas no Rio, eu tinha até esquecido disso, cara. Tem isso, então é um ato profético. Se a gente entende de questões espirituais... entregar a chave para o rei Momo. Aqueles 4 dias estão ali. Então Deus deu essa palavra para o bispo Pedro, na época pastor Pedro, e ele falou, vamos evangelizar. Porém, qual é a base bíblica para fazer isso? Aí eu vou passar algumas bases bíblicas. Uma delas foi Jeú. Jeú chega e diz o quê? Vou fazer um grande sacrifício para Baal. Então todos os adoradores de Baal venham vestidos a caráter.
Lembra dessa passagem? E ele chega para o povo de Israel e diz assim, ó, todos serão identificados. E quem não matar, todos serão mortos, adoradores de Baal. Quem não matar vai dar sua vida. Porque se tu matar um adorador de Baal que está caracterizado, deixar ele fugir, você morre. Jeú era um sangue no olho. E aí, essa é uma ideia. Então, o que a gente fez? Não é? Baseado nessa palavra, claro, não vou matar ninguém, mas a questão espiritual. Nós vamos lá identificar todos os carnavalescos. Mas como a gente vai fazer isso? Com a Bíblia na mão? Com um megafone? Ninguém vai ouvir. Então, Deus nos levou para Paulo. Vou contextualizar, fiz-me de carnavalesco, sem ser carnavalesco, para ganhar os carnavalescos. E outro texto que ele deu foi sobre Davi e Golias. Aí Deus falou, como é que Davi matou Golias? Aí a pessoal, com a pedrada. Não, leia direito, com a própria espada. Ele derrubou com a pedrada, mas pegou a própria espada, depois ele usou a própria espada para combater os inimigos, cortou a cabeça. Então ele falou, vamos usar o carnaval, que é a arma que o diabo usa para prostituir, para drogar, não é? Quantos mães solteiras e pais solteiros depois do carnaval? Vamos entrar. Mas como a gente vai entrar? A única forma que eles vão nos ouvir é com um bloco. E, então, através do Marcos Castro... Chocolate. Vulgo chocolate, ele fez um hino enredo, não um samba enredo. Não é? Por quê? São 4 dias de alegria. Eu era carnavalesco. Cara, eu chorava. Na quarta-feira de cinzas eu saía, seja de uma escola de samba, seja de um clube, eu sentava no meio-fio e chorava. Porque eu gostava muito do carnaval. Era uma alegria para mim intensa. Falei, meu Deus, vai demorar um ano todo para mais 4 dias. Então, o hino enredo fala que não só 4 dias de alegria, mas uma vida. Então, o hino diz isso, né? O meu estandarte é Jesus. Ok. E aí, o Castro fez o samba, e aí, como eu gostava de bateria, com outro irmão da época, Sérgio Silvestre, tocava um ripinique. Sérgio Silvestre. Aí, o que a gente... Mas só me lembrando mesmo. Não é? Sérgio Silvestre. Né? Aí, a gente começou a ensaiar a bateria. Só que a nossa primeira experiência foi em Santo Antônio de Pádua. Ok? Então, a origem, por que bloco Boca do Leão? Porque lá na cidade de Pádua, nós saímos com esse bloco, evangelizamos, e em 92 nós saímos com esse bloco. E lá tinham vários blocos, tinha um desfile. E como era o nome? Tinha lá, até hoje tem um bairro chamado Quatro Bocas. Aí tinha o nome do bloco, outro era Boca Maldita. Aí o pastor Pedro falou, então nós vamos colocar Boca do Leão, leão da tribo de Judá. Legal? Beleza. Aí a gente colocou, e não tinha peça, não tinha nada, conseguimos aqueles instrumentos de banda. Fanfarra, de banda marcial. Mano. E aí eu ensaiei aquela galera, né? Eu e Silvestre ensaiamos, tá, beleza. Aí, mano, mas tinha que ter fantasia. E o pessoal queria botar a gente na matinê, ou seja, de tarde. A gente, não, só vamos sair à noite, vamos competir, porque era realmente um desfile de bloco com troféu. Aí eu falei, e agora, como é que vai ser a fantasia? Aí colocamos o Marcão do louvor, Marcão bom fantasiado de demônio. Marcão era negão grandão. Grandão. E o desculpa, Evaldo. Negão, não posso falar isso. Não pode falar, você não pega. Eu prefiro chamar cidadão da epiderme colorida. Aí, Adilson. Desculpa, pessoal, mas porque o Marcão é amigo, então... Amigo a gente chama. Não é ofensa. Não é ofensa. Até porque eu venho de lá. Aqui, ó. Meu pai era bem escuro mesmo. Como é que chama mesmo? Branco, igual você. Coisa que dá na pele, que dá cor pra pele aqui? Não vou errar. Não, melatonina pra dormir. Pois é, melanina. Melanina. Os na essência. Os cabelinhos tudo enrolados. Eu tenho lugar de fala, viu, pessoal? O jeito de plantar. A gente fala mesmo. Meu pai era negão. Eu chegava aí, pai, como é que o senhor tá, negão? Tá, olha, meu filho, tu é branco por causa da tua mãe, senão tem Mas o Marcão não era Marcão à toa, era porque ele era grande mesmo. Grandão. E o outro, eu lembro que é o Evaldo, aí se vestiu de anjo. Rapaz, aí aquela briga entre o bem e o mal. Aí fomos lá no palanque, eles foram no palanque, o bloco Boca do Leão vai sair aqui e tal, e aqui tem a fantasia, aqui o bem contra o mal. Aí o pessoal, né, que narrava lá, aí falou assim, aí, e na rádio principalmente, que é um veículo lá até hoje de comunicação, perguntou, e aí, quem vai vencer? Aí o anjo, o bem, todo
de purpurina, com roupão branco, com a espada dourada. Aí, quando perguntou o Marcão, o mal, e deu uma risada, aquela maquiavélica. Mano, aquilo... E o cara botou um eco, doideira. Aí, mano, ó, lotou. Pra todo mundo esperar. Aí passamos, mano. Passamos. Aí tinha o Josimar, que está na Igreja da Paz, lá em Fortaleza. Se ele ver esse programa, ele vai lembrar, junto com a Raquel, a esposa. Dele? Não tem, perdi o contato. Você mandava o link para ele, né? Poxa, mas se ele vê isso aí, de repente, na Igreja da Paz... Depois você me passa o nome dele e dela, que eu pergunto pro pastor Sandro, que estava em Fortaleza, ele conhece isso. Ele estava lá em Fortaleza, só a Igreja da Paz só viu isso movimentando, de repente ele está lá com o pastor Ibe já em São Paulo, eu não sei, a última vez ele estava lá. Aí o Josimar ficou no som, porque ele era técnico de som. Aí daqui a pouco, quando o pessoal vai, a gente cantando, é o meu estandarte, é Jesus, é a fonte da salvação. Por isso eu venho dizer que há esperança para você. Esperança de quê? De uma alegria constante, uma vida abundante. Só nele a felicidade para você. E como eu andava, vai lá, filho, de coração... de ilusão, essa música é muito boa, fantasia, muito alegorias, boa. Coloquei pensando nelas, ter alegria, mas encontrei uma alegria que não dura 4 dias, mas dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre. Vai cair todo sofrimento que te deixa sem razão de viver. Vai cair toda a tristeza e a amargura que carrega dentro de você. Jesus te oferece uma opção bem melhor. Deixa de lado essa vida, que a alegria já chegou. Eu com a bateria, ó, vai virar. Deixa de lado. Aí eu dava voltinha. Já. Aí eu dava voltinha, cruzava a perna. E aí a galera vinha. Então... Tem no LP, né, da comunidade, né? Tem no LP, né? Foi gravado. Então, mano, a gente pregar o evangelho com essa música. Não tinha. Rapidinho, editor, tenta pegar o pastor Luciano, que eu tô vendo pela primeira vez ele quase chorar aqui. Aí, houve muita contenda, né? Minha mente tá... lá. Muita polêmica, teus olhos também encheu de lágrimas. Mas enche, por quê? Mano, a gente conseguiu falar de Jesus então ninguém sambava. Tinha várias, de fato, era um bloco. A nossa ideia, para tu ter uma ideia, todas as comunidades do Rio de Janeiro, Honório, Oswaldo Cruz, Zona Oeste, Projeto Vida Nova, tá? Pastor Ezequiel, foram para lá. E, cara, a gente colocou mais de 1000 irmãos. Era um bloco imenso. A bateria eu tive que botar eu na frente, o Tiago no meio, porque o povo lá não conseguia me ver. O Tiago ficava olhando para trás, via a minha baqueta, o que ia fazer, vira, tal, porque tinha que controlar o bumbão, primeira e segunda. Pum, extreme terra. Para marcar. E aí, os repiques, os tamborins tinham que olhar para mim. Então, o Tiago fazia, a gente tinha um sinal, o Tiago já pegava a segunda galera que tinha que fazer, as caixas. Eu não sabia que era tanta gente. Não, muita gente. Eu vou mandar foto para vocês verem. Muita gente. Isso foi já o primeiro em Pádua? Não, perdão, esse pequenininho. Aí depois foi desenvolvendo e foi crescendo, foi juntando a galera. Isso. Perdão, acho que a gente... Aí era onde o desfile no Rio, cara? Mano, olha, nenhuma escola, nenhum bloco faz isso. Nós desfilávamos 4 dias. Era que a Madureira? Nós desfilamos em Oswaldo Cruz, Padre Miguel, Irajá e centro da cidade. Uau. Agora, presta atenção. Todos os lugares, depois, cada ano, era num lugar que tinha carnaval. Todo lugar que a gente passava, de bloco, nós ganhávamos o troféu, como foi em Pádua, e acabava o carnaval. Depois de você não tinha mais? Não tinha mais. Era algo poderoso. E o que acontecia na rua, quando vocês passavam? Mano, aí o que a gente fazia? E a gente fazia leque, com a imagem da boca do leão do bloco, e dava o enredo ali e o endereço da igreja. Quando era em Irajá, do Projeto Vida Nova. Quando era em outros lugares, a gente colocava para gente. Mas como o projeto estava lá, e algumas igrejas Honório, dava de Honório. Então, a gente... Todos os endereços, para quê? Aquelas pessoas
pudesse ir às igrejas mais próximas. Tá legal? Muito bem, perdão. Aí eu falei de Josimar, vamos lá para Pádua. Aí a gente passou, quando a gente passou, o Josimar ficou tão impactado, porque as pessoas começaram a chorar e seguiu o bloco. A gente acabou com o carnaval. O pessoal seguiu a gente. Aí a gente foi para dentro, onde a gente estava acampado, dentro do colégio. Acabou o carnaval. E ali a gente fez um culto. Mas quando estava passando, o Josimar chora. Porque era assim, olha o boca do leão aí, gente. O leão vai rugir. O leão de Judá. Chora. Aí o Josimar, chora. Ele entrou nessa. Chora, capeta! Aí deu aquilo, mano. Aí o repique entrava. Aí eu entrava com um apito. Aí entrava o Silvestre. Aí entrava. Mano, cara, o Josimão barato. Aí ficou sempre isso. E o pastor Pedro, o bispo Pedro era com o cavaquinho dele, mano. Ele tocava cavaquinho? Isso, cavaquinho. Ele que tem isso. Mano, aí ganhamos. E aí plantamos a igreja. E isso em 90, 91. É muita loucura, né? 92, a gente foi para o Rio. Então, começamos. Aí todo ano, mano. Era uma unidade tremenda, entendeu? E muitas salvações. Ó, tem até hoje. Sem falar que trazia, com certeza, um engajamento da igreja muito grande, porque era tempo de ensaio, bateria, a gente coreografia. Era 3 meses de jejum. 3 meses de jejum. 3 meses de jejum. Mano, só na água. A gente só comia às 6 horas da tarde. Entendeu? De 6 até as 6 horas. Dezembro, janeiro e fevereiro. E ensaio toda sexta-feira, lá em Oswaldo Cruz. Aí a gente já conhecemos um amigo que era do Tiago, que vendeu as peças do Império Serrano. Aí eu e o Silvestre fomos lá, compramos as peças, que já tinham sido tudo nova, mas eles trocam todo ano. Aí, mano, até hoje a gente tem lá os treme terra, aí ensaiava a galera. Mano, aí ensaiava, e quando entrava, mano, não tem como. A mão dos irmãos não era calo, sangue, eles botavam atadura e ia. E a gente tinha o desfile das campeãs ainda. Depois que acabava o carnaval, a gente ia para a Barra da Tijuca ensaiar lá no calçadão, e mais gente ganhava para Jesus. Tem alguns testemunhos, tem lá gravado, a gente tem que achar isso, né, nos arquivos, de uma mulher que estava no apartamento, ia se matar, ligou o gás, fechou o apartamento todo, ia botar a cabeça dentro do forno. Quando ela ouviu que a esperança para ela, ela desceu. Doido. Procurou, porque a gente tinha toda a segurança, a infraestrutura. Não, era mais de 1000 pessoas, não era só os foliões. Né? Veio, e um monte de testemunhas. Ela falou, eu ia me matar. Mas ouvindo isso, tem esperança. Quem é esse Jesus? Cara, a mulher nunca tinha tido essa experiência. Então, coisas tremendas. Então, nós tínhamos as crianças, para tu ver que a coisa é tão séria e tão segura, que as crianças de manhã chamavam a Igreja da Manhã. Depois tinha o teatro, não é? Que ninguém sambava, só sambava o teatro, que era a briga e tinha um portal, 2 anjos segurando, Jesus e a porta. Isso, falou. E aí... O pessoal do mundo que sambava. Ia sendo o pessoal chicoteado, do mundo, né? Chicoteado. Vai mostrar. Aí caía e levantava danção de novo, né? Isso. Aí, por exemplo, aí dizia assim, ó, o diabo usa o carnaval para prostituir, o diabo usa o carnaval para droga. Aí tinha uma pessoa escrito na camisa droga, e com cigarro de maconha, alguma coisa. Aí o diabo chicoteando. Aí viu um anjo, brigava com esse diabo, empurrava, tirava o chicote, e aí essa pessoa, como se fosse liberta, tirava a camisa da droga, e debaixo está, Jesus liberta da droga. Aí o anjo conduzia, passava pela porta, aí ia para a ala dos vitoriosos. Mano, então era um teatro ao ar livre. Então isso se repetia durante todo o trajeto das avenidas. Todo mundo via. Entendeu? Que legal. E aí tinha a ala da simpatia, eram os jovens, mano, fazendo a coreografia, coisa mais linda. Mas muito legal. E a bateria, aí matava. Quando a gente parava, e tinha legal, porque a bateria, quando vem, todo carnaval, tu pode ver, tem um recuo da bateria. Então, Sim. A bateria vem, ela tem que vir, ó, e vir de ré, ensaiava, tudo isso. Aí para poder o restante passar. Mano. É bom que militar já tem ordem unida, né? Não, eu era durão, mano. Aí olha, quem não quer... Na avenida
Rio Branco, cheio de poça d'água. Falei, não quero ninguém se desviando da poça, não, porque não podia. Se o cara desvia e bate no cara do bumbo, podia se machucar. Eu falei, gente, as meninas do tamborim passa dentro d'água, vai molhar o pé, por favor, e tal. Senão não vai participar do próximo desfile, mano. E todo mundo, né, aquele sargentão. Mas quando o Silvestre começava, mano. Teve caso também, assim, eu acho que eu nunca, na verdade, eu nunca participei, mas eu vi vídeo, acho que uma fita VHS que tinha. Tem. E hoje eu tenho lá. E eu via muitos irmãos comentando, né? Sim. E eles relatam que tinha muito caso de libertação durante na hora, mano. Você tinha uma equipe de apoio nas laterais, né? Sim. Intercessores, talvez. Intercessores. E que libertavam pessoas que manifestavam o demônio. Manifestava, né? pô. Com o enredo manifestava. Mas, por isso, enquanto na avenida nós estávamos passando, aqui tinha um cordão de segurança. Todo mundo com a camisa do bloco com segurança. Todo mundo assim, ó. Ninguém passava. Deu para entender? Tu vê quantas pessoas tinha, poxa. Por isso que eu estou falando, é muito mais de 1000 pessoas. E tinha os apoios de intercessão. Então, tinha um irmão muito estratégico, então ele via. Às vezes o cara podia jogar um ácido, correto? Então, todo mundo ligado. Tínhamos realmente pessoas fantasiadas mesmo, de carnavalesco, para ver se não tinha ninguém querendo causar algum dano. Então, foi uma coisa muito segura. A gente não botou o povo em risco, sem contar 3 meses de jejum e oração. Sim. Teve uma vez, estava conversando com o bispo Pedro, aí ele estava falando que isso deu muita polêmica no meio evangélico. Porque o pessoal não contava a história direito, só jogava assim, a igreja agora está participando do carnaval. Não era sambando. Assim, né? Sambando no carnaval. Porque aqueles cortes que hoje pegavam uma irmã ou um irmão sambando, mas eles estavam sambando porque eles estavam representando um casal que estava sambando no teatro. Sim. Mas fora toda aquela mais de 1000 pessoas do bloco, ninguém sambava, era só o teatro. Aí dava muita crítica. Aí, lá no Rio de Janeiro, até hoje, né, tem as rádios evangélicas e tem o debate gospel, né? Puxa vida, tinha. E eles debate sempre pegam melodia. tema polêmico e põem pastores para debater. Assim. A maioria não é muito edificante, até né? O próprio, né? Hoje, né? O pastor Silas Malafaia da Vitória em Cristo tem um bloco humano que ele sai mas a violento, história é essa, né? Mas a história... Porque o bispo Pedro foi chamado para o debate para falar sobre isso. A questão se a igreja... E o pastor Silas nem combateu, né? Só eu quero entender. Aí o pastor Pedro explicou, ele, então tal e tanto que hoje tem, que Zona Sul tem, projeto Vida Nova Aí quando tem. o Pedro chega lá, era o Silas o debatedor, cara. Aí o Pedro, que é sanguíneo, muito, né? Um sanguíneo e outro... Sanguíneo e colérico, os dois, né? Aí ele conta pra gente que lá nos bastidores, antes de entrar no ar, na rádio, ele chegou pro Silas e falou assim, meu amigo... Você pega leve, porque se você vir quente, eu vou ferver. Porque os dois, né? E o pastor Silas, ele é muito zeloso, né, nessas questões, né? Mas foi muito bom esse debate deles lá. Também isso foi bom para esclarecer, né? Gravado, né? E a gente é bem doido. Por exemplo, virada do ano. Evangelismo, pastor Pedro sempre muito forte e muito doido, né? Na área do louvor, libertação. Mano, virada de ano, a gente já pra praia, mano. Fazemos o culto... de virada, ato profético, comíamos o jantar, íamos para a praia. Ó doideira. Chegava lá, montava uma tenda e colocamos lá, tenda de Yeshua. Caraca. Mano, e cheio de terreiro nas praias, cheio de coisa. Aí, o que a gente fazia? Pastor Pedro, cara, e um outro pastor, o Edgar na época, pegaram um cristal. Aí eles saíam da tenda, cruzavam o cristal, apontavam para o céu, apontavam para o mar. Aí andando junto, um do lado do outro. Aí chegava lá, acostava os cristais na água, cruzava de novo, apontava para o céu, apontava para a tenda. E entrava dentro da tenda. Pronto, galera. Pronto. Aí todo mundo olhando. E a gente ficava, uns irmãos com aquela tumbadora, levou a tumbadora e... ficava orando em línguas. E a gente sentava na areia, de perna cruzada, todo mundo vestido de branco. É pecado usar branco? Não. E botava aqueles colar das esposas? Botamos. É pecado usar colar? Não, ficamos lá. Aí vinha o pessoal. Quando o pessoal vinha... E não sabia o que é Yeshua, né? Não sabia o que é Yeshua. Aí vinha e falou, dá logo uma baforada aqui. Traziam as fotos e tal. Aí eu e os outros irmãos, né, que estavam sentados na areia, eu falei, olha, Yeshua é poderoso, é o guia muito poderoso, foi ele que criou o céu, essa areia que a gente está aqui, o mar. Você quer conhecer Yeshua? Mano, o que tinha de gente sendo liberta,
Manifestava na hora. Aí a gente segurava em nome de Jesus, mão para trás, quietinho. Aí já chamava os irmãos levava para dentro da tenda. Aí já estava lá o bispo Pedro, Renato, outros, que a gente ia revezando, quando cansava. Já libertava aquelas pessoas e a pessoa saía bem, não pega mais, mais 200 ou 300 nomes. Mano, daqui a pouco, quando a gente olhou, era uma fila imensa, esvaziamos todas as outras tendas. Uma fila imensa atrás da gente. Mas, rapaz, a gente ficou até 7 horas da manhã, cansado. Mas essas doideiras que a gente fazia e ganhamos muita gente. Aí esse grupo maior ficou mais para a Zona Oeste, porque nós fomos ali para Sepetiba, para aquela área. Foi muita gente, 300 pessoas, era muito nome. Não, a igreja lá tinha uma pegada muito forte de libertação. Muito forte. E quando eu cheguei lá, eu lembro que todo culto, quase todo culto, a Raquel deve lembrar também, como criança, o cara fazia o apelo, tinha libertação. Tinha libertação. Eu não sei porquê, não sei se acho que era a unção que estava na igreja. E aquela área ali da Zona Norte é uma área muito pesada espiritualmente. Muito né? pesada, muito pesada. Ali também, o Luciano, ali tem histórias seríssimas de escravos, de muito sangue inocente. Até hoje tem uma fazenda lá com vários grilhões ainda. Nova Iguaçu tem. Tem, e no Patinguá tem a fazenda que tem, cara, onde eles prendiam os negros para chicotear. Lá na cidade que eu... Então, muitos foram mortos ali. Então, o sangue inocente clama. Então, a gente sabe que, né, espíritos malignos se alimentam disso. Então, mano, era muito, muito mesmo. Sabe que eu lembro uma vez que Você pode participar, tá? Não, hoje eu tô... O Adilson tá quietinho, chorando toda hora. Nossa, muito bom. Conheça agora os parceiros do programa ANW. Massa Mix Panificadora. A melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Núcleo Zenf, núcleo de saúde e performance, onde você encontra a avaliação completa, treinos individualizados e um atendimento personalizado. E o melhor provedor de internet da cidade. Move, entre nesse movimento. Pastor, eu me lembro, então, também de uma situação bem interessante. Eu estava lá ainda Oswaldo Cruz, o prédio era Oswaldo Cruz ainda. Sim. E a gente falou do Marcão já umas 3 vezes, né? Uhum. E o Marcão, realmente, cara, ele era um ministro de louvor muito top, né? Muito abençoado. Era muito bom, assim, quando ele ministrava louvor, né? Verdade. Tá avivado, né? E ele mostrou uma vez, acho que ele estava pregando, eu não lembro nem o assunto, mas ele mostrou os slides de um evangelismo, que a gente está falando de evangelismo, né? Uhum. Eles fizeram evangelismo num cemitério. E esse cemitério é de um bairro chamado Ricardo de Albuquerque. Isso. É o último, antes de Anchieta, é o penúltimo bairro entre o município do Rio e a Baixada Fluminense. Correto. Né? Depois Isso vem Ricardo, Anchieta e depois Olinda, Nilópolis, Olinda, né? assim vai, Até chegar no Nova Iguaçu. Geografia do Rio de Janeiro. Era minha área ali, minha periferia ali. Mas só que esse cemitério é um cemitério que muitos rituais satânicos mesmo, de macabros. E essas pessoas faziam sacrifício, não era de animal pequeno, galinha, essas coisas. Era de bois, carneiro, bode. Carneiro, sim. E era assim, na parte de fora do cemitério, você viu, passava de ônibus ali. Eu morava no Iguaçu, vestidos a caráter, né, as pessoas. Eu passava ali de dia porque eu morava no Iguaçu, a minha avó e meu avô moravam na Penha. Então eu fazia toda aquela trajetória ali, né, até a Penha, né? Esse mesmo. E via, cara, o Marcão mostrou que eles iam evangelizar meia-noite para evangelizar as pessoas que iam fazer os rituais, os feiticeiros, né? Sim.
E o pastor Wagner participou também Participei disso. algumas vezes dessa equipe do Marcão. Então, rapaz, e a gente chegava lá e eles estavam vestidos a caráter completamente, né, fazendo as suas manifestações. E a gente, ali não, a gente já tinha um tempo grande de jejum e oração, então chegávamos ali e falávamos do amor de Deus, né? Aí ali já é diferente da estratégia do bloco, né? A estratégia da praia, e a gente falava. E muitos ali, rapaz, foram tocados, não é? Pelo poder de Deus, era poder de Deus. E às vezes manifestava mesmo, né? Na hora, e alguns, né, espíritos mesmo malignos, bravos. Então, Marcão também muito top. Isso tudo, idealização do pastor Pedro, muitas, né, muito forte nessa área. Muita ousadia, né? Muita ousadia. Ele ia também, mas, né, tinha vez depois o Marcão assumia essas áreas, né? Então, rapaz, havia muita libertação e havia muita salvação de almas ali. E a liderança da igreja, assim, os que andavam ali perto do pastor Pedro, todo mundo entrava nessa linha muito forte, todo mundo, né? muito forte, todo mundo, tinha muito apoio, né, nessa área. Então, são coisas assim muito bizarras, né? Você, meia-noite, fica lá até 2 horas da manhã evangelizando, não é? Então, até algumas situações acontecia que acabava não sacrificando o animal, porque a gente falava, mas era o poder de Deus, né, que chegava a alcançar o coração das pessoas. Então, mas havia muita libertação, muita libertação. Outra coisa que a gente fazia também, estava conversando com a Dilce, era são coisas assim de evangelismo muito criativos, né? Que era a procissão do Cristo vivo. Nós fazíamos, isso foi em Pada, fizemos também no Rio, Marechal, Oswaldo Cruz, a procissão mesmo, só que não do Cristo morto, porque Jesus era no Corpus ressuscitou. Christi, né? A gente fazia a procissão e colocava um irmão carregando uma cruz vazia, imensa, mas de papelão e aquela madeira bem leve, aquele irmão bem, né, religioso, né, e colocava, né, o pastor Pedro com um microfone de lapela e 2 irmãzinhas com véuzinho, bem, né, religiosa, aí pessoa entrando, porque brasileiro gosta de fila, não é? E procissão, então, aí a gente levava uma vela com um papelãozinho, cartolinazinha, para não queimar a mão de ninguém, né? Então, aí o pessoal entrava, a gente dava a vela acesa e acendia a nossa e ia. Então, ia todo o percurso, a gente fazia um percurso, né? Vamos dizer, de um bairro tal, bairro A para o bairro B. Ia cantando, aí um carro de som, instrumentos em cima, o tecladista, só aquela música fúnebre. Beleza. Aí, quando chegava, aí o bispo Pedro, gente, aí o irmão lá, geralmente era o Josimar, isso já lá em Pádua. Josimar tem história. Josimar tem história. Aí botava aquele eco, gente, nós estamos fazendo a procissão, né? Porque Jesus morreu, aí todo mundo E a gente ali no meio daquela galera, toda a igreja, aí, pô, é mesmo, né? Jesus morreu, é verdade. Por isso que a gente está com vela acesa, não é? E todo mundo Aí as 2 irmãzinhas vinham também com o microfone de lapela, saía tudo no carro de som. Mas então, gente, aí o bispo Pedro, mas Jesus ressuscitou no 3º dia. Aí a gente, é mesmo, né? É mesmo, todo mundo com a vela acesa. Aí falou, bom, mas quem precisa de vela é defunto, quem morreu. Mas quem está vivo não precisa. Aí todo mundo, aí a gente, é mesmo, né? Não é? Gente, então eu vou pagar a vela. Aí elas, as religiosas, né, as irmãs, é mesmo, então aí todo mundo apagava. Aí, meu irmão, entrava o Ministério de Louvor, meu irmão, ressuscitou, mano, aí desceu, aí todo mundo que estava se alegrava, independente se era protestante, se era católico, se era espírita, mano, a gente voltava do ponto B ao ponto A cantando essa música. Aí, mano, mais uma vez, evangelismo salvava um monte de vida, um monte de alma te ganhando para Jesus. É interessante que... Assim, é muita criatividade, cara. Os jovens que, claro, né, que não puderam conhecer essas histórias da igreja nesse período, acham que tudo hoje é novidade. Pensa que as coisas estão sendo inventadas agora, né? Os evangelismos, take risks, e que aqui a gente tem tem até um livro que é de uma família de pastores da nossa igreja lá de São Paulo, lá de Barueri. Muito bom esse livro, Take Risks, que é um livro de evangelismo com uso de dons espirituais. Sim. É muito bom o livro mesmo, porque além de ensinar, tem os testemunhos da prática, né? De muita ousadia, de orar para morto ressuscitar, de fazer evangelismo na porta de escola, de rua, de palavra de conhecimento, né? Sim. Então, quem só vê isso, pensa que nasceu agora esse movimento, né? E tem coisas que...
Mas eu acho também, Wagner, que é muito também, eu faço assim, como eu estou muito tempo na igreja, né, desde criança, já faz tempo isso, sim. a gente vê assim os momentos espirituais da sociedade, do papel da igreja. Claro. Aquele momento era um tempo assim de muita batalha espiritual. Muita. E era propício porque E a não tinha como igreja entrar. vivia muito isso, né? Porque vinha assim dos anos 80, acho que 70, 80, uma frieza muito grande na igreja. Sim. E vem um romper das comunidades. Na década de 80, no do romper. louvor. E muita música, eles chamavam de música de guerra, né? Muita. Tal, Pelo Senhor, marcha. Ademar, E foi um Azaf. destravar espiritual para esse crescimento que a igreja teve nos anos 90, agora nos 2000, Sim, né? Que sim, explodiu sim. o evangelho no Brasil. E tinha que ter criatividade, meu irmão, porque era pesado naquela época. Como é que entra num carnaval, mano, com Bíblia debaixo do braço? Ninguém ia te dar atenção. Entendeu? Então Deus deu, foi uma estratégia divina. Como é que tu vai fazer uma procissão para falar no Corpus Christi? Uma procissão que atrai as pessoas e fala, ó, Jesus morreu sim, pelos nossos pecados, mas peraí, ele ressuscitou também pelos nossos E pecados. até de uma forma que não seja desrespeitosa e invasiva, né? Nunca foi agressiva, tanto no cemitério, quanto na procissão, quanto no bloco, quanto na praia. Nunca ofendendo a fé de ninguém. Mas a gente falava que existe um Cristo vivo. Amém. E que esse Cristo morreu pelos nossos pecados. Sempre com respeito, nunca agredindo. Agora, manifestava, não é? Pessoas possessas de espíritos de enfermidade, de doença, não é? Que, poxa, prendia pessoas em cadeias terríveis. Então, eles eram libertos pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Então, tudo isso, cara, por isso que a gente falou, né? O ministério do Bispeiro é muito completo. Vamos pular para o Atual. pastor Wagner para os dias atuais? Isso, então. Vamos falar um pouco do que está acontecendo hoje, o ministério, a igreja, Sim. Pádua. Isso, então. Estou lá há 20 anos, né? Cheguei lá numa média de É uma cidade de 40 mil, na verdade 42 mil. Hoje, atual mesmo, é 42.500 pessoas. Uma cidade Acho que é o Grande Santarenzinho ali, o menor aqui, o bairro aqui, né? E olha Sim. que Santarém não é uma mega cidade ainda, né? Não é. Então, uma cidade muito religiosa, né? Por isso é Santo Antônio de Pádua. Foram padres que vieram da Itália, Santo Antônio de Pádua, e fundaram ali. Então tem toda uma história. Ali eram índios que moravam, porque é um rio com morro. Então a gente mora num vale, um grande rio. Claro, é um igarapé para a gente aqui, né? Mas, então, índios puris e bocotudos, né? Eu conheço a história. Estou até querendo começar um programa na rádio lá para começar a contar a história. Muitos paduanos não sabem. Eu já sou cidadão paduano porque ganho o título. E então, comecei ali. Tinha um pastor antes, né, que estava lá, ficou 12 anos, e depois eu fui assumir, por causa da visão celular, né, com o discipulado. Ele é um evangelista, então ele não conseguia trabalhar fortemente com o pastoreio. A estrutura, né? Eu e minha esposa já somos pastores, né? Então, foi onde a gente começou a trabalhar. Começamos ali com as 30 pessoas de frequência, né? Foi aonde muita dificuldade financeira, porque tinha que pagar aluguel da igreja, tinha que pagar o nosso sustento, né? E começamos a trabalhar ali. Com 12 anos ali, eu cheguei em 2004, em 2010 compramos um terreno, 400 metros quadrados, em 2013 começamos a construir o templo, e em 2016 conseguimos construir 1.000 metros quadrados de templo. Mas, nesse período, foi onde Deus me abençoou, como eu falei, a formação das minhas filhas, né? Raquel mesmo, a primogênita, ficou 10 anos fora, porque ela não tinha, então ela teve que... É aquilo, eu falo, se você criar galinha, tu vai ter ela dentro do galinheiro, e no terreno, mas tu criar águia, meu irmão. Raquel, são quantos anos de casa para estudar? 18, filho? Ou 20? Por aí, 18. Novinha, né? Saiu para estudar, saiu para trabalhar e conquistou a vida dela, mas sempre com vontade de voltar. Como Deus abençoou, com trabalhar de 15 anos, ela voltou. Envolvida no ministério, em todas as áreas, ajudando muito, que toda a formação dela, né, como operação, logística. Então, cara, organizou a igreja, que aqueles pontos ocupou lacunas, né? Então, a gente veio crescendo, né, desenvolvendo. Por ser uma cidade pequena, muito religiosa, tem muitas igrejas romanas lá, né? Muitos cristãos, porém romanos, e muita igreja evangélica. Então, tem igrejas históricas muito fortes, a mais antiga é a primeira igreja batista, com mais de 100 anos. Igreja metodista já com 70 anos, mais do de 100 Brasil. anos a batista lá? Uau. Só a igreja metodista lá, do Brasil, tem 4 igrejas.
ortodoxa. Então, tem muitas igrejas. E a comunidade. Só que a comunidade, por ser doida, a gente não tinha muito respeito. Achava que era oba-oba. Então, hoje a gente já conquistou isso, né? A nossa, como, né, ministério, o reconhecimento, né? A honra, né, de todos, tanto dos políticos, né, prefeitos que vão, a gente tem uma amizade, tem abertura para aconselhar isso tudo no ministério e também pelas outras igrejas, né? Temos um relacionamento muito bom. Como eu falei, eu gosto de fazer amigos. Sim. Gosto de tomar café, a gente senta para tomar café, os pastores eu convido, jantar lá em casa. Eu gosto disso aqui, estender a destra da comunhão. Cara, para mim, a maior riqueza que existe é amigos. Nada mais. É o que vai ficar, né? Um amigo leva você onde um dinheiro não leva. Entendeu? Um amigo salva você, mas um dinheiro não salva. Tem uma história muito séria no Rio de Janeiro, que um homem morreu na frente da clínica Rio de Janeiro, ali no Valqueire. Ninguém salvou esse cara, desconhecido, porque o cara tinha um plano de saúde, pegar helicóptero, pegar tudo isso. Ele passou mal, cara. Mas o cara era tão soberbo, tão ruim, que ninguém ajudou ele. Quem conhecia, achava até que o cara morreu com cartão e não deu para o pessoal ver ele da clínica para pegar. O cara morreu, porque tem um valão. O cara tinha que atravessar a ponte, morreu ali, infartou, passando mal. Com o cartão do plano de saúde na mão. Agora, aí já tem uma outra história lá em Pádua, que o moço, todo mundo gostava, porque lá tem muita pessoa simples, caiu da bicicleta, da mesma forma, caiu, desmaiou, o cara pegaram aquele moço, levaram ele para a melhor clínica da cidade, pagaram tudo e salvaram ele, sem ter um tostão. Então, quem salvou ele? Amizade. Entende? Então, eu vejo essas coisas, a gente tem que aprender, né? Então, para mim, cara, ser amigo, para mim, cada vez que eu faço amigos, como a gente já tem uma amizade de mais de 20 anos agora, o Adilson, cara, eu me enriqueço. Porque se eu precisar de alguma coisa séria, se eu fizer contato, cara, eu acredito que vai se virar para tentar, cara, tem que ajudar esse homem lá, tá doido? Eu penso nisso, é a única forma, né? Então, foi assim, né? Hoje a igreja é reconhecida, tá, o ministério há 20 anos. E aí foi onde, depois de construir o prédio, é de fato um prédio, pela graça de Deus, tá? Tudo pela graça de Deus, tá? Tem uma pegada de gestão, tem uma pegada de administração nas minhas mãos, no meu dom que Deus colocou, mas foi graça de Deus, né? Materiais, por exemplo, tudo lá é de granito, pedra, porque é a região da pedra e também Cachoeira Itapemirim, que fica perto. Mas, pô, uma pedra de granito... Lá também tem acesso para o Espírito Santo? Tem. Fica perto, fica 2 horas. Ah, pertinho. Então, por exemplo, um granito que é o mais caro, que é o preto, São Gabriel, na época, custava R$400 um metro quadrado. Nós conseguimos comprar por R$40 um metro quadrado. Uau. Porcelanato não tem na igreja. A gente fala isso com muito temor. Por quê? Só tem nas caixas de esgoto fluviais. Para quê? Para não dar barata. Mas, cara, compramos o porcelanato que custava, na época, R$70 um metro quadrado. Sabe por quanto nós compramos? R$40 um metro. R$4 um metro quadrado. Milagre. O som que a gente comprou, a gente foi lá em Campos, que é uma cidade maior, Campos de Goytacazes, 1.700, 1 milhão, parece, de pessoas, 700 mil. A gente foi fazendo a conta só do som. Na época, paramos em 120 mil. Nós compramos um som, nessa mesa de estudo, acho que Behring, só a mesa na época custava 17 mil. Na época, né? Na época. Veio, mano, microfone, cabo de microfone sem fio, fone, instrumentos, veio jogo de luz, veio aquelas treliças, tudo por 50 mil. Sabe como é que o cara vendeu para a gente? Uma entrada de 5 mil, no outro mês 5 mil, então sobrou 40 mil. Ele fez em 20 de 2 mil. Uau. Assim, milagre. Tu entra ali, é um milagre. E é um prédio, pelo design, são 1.000 metros de obra construída. Não é um prédio para o interior do estado. É um prédio para uma grande metrópole. Todo mundo fala isso. E muitos empresários, amigos meus, né, falavam assim, rapaz, pastor, eu achava que o senhor não ia construir esse prédio. Porque não tinha como. Sim. Eu tinha, na época, 170 pessoas. Nossa. Contando com crianças e adolescentes. Uma renda per capita baixa da cidade, né? Milagre. Cada dízimos e oferta foi colocado naquele altar, Deus multiplicou. Então, é muito difícil o crescimento, tá? Numérico.
a gente tem um crescimento muito qualitativo, é uma igreja muito embasada no discipulado, então é uma igreja madura, uma equipe madura. Né? Por exemplo, eu vou sair agora, estou esses dias todos, vou chegar lá no Brasil, no Rio, vou para um congresso de pastores que eu tenho, de amizade, de aliança, no Rio de Janeiro, vou ficar... já chego no congresso, que eu saio dia... eu chego em Pádua, no dia 29, organizo, dia 31 estou indo para os Estados Unidos, vou ficar 16 dias lá. Volto saio dia 17, chega dia 18, que vai ser ali em Teresópolis. Então, como é caminho, minha filha sai na quinzena, ela pega eu e minha esposa no aeroporto, me deixa no congresso. Tudo encaixado já. Tudo encaixado. Mas por quê? Eu tenho uma equipe, eu tenho 8 pastores, não é? Ordenados, tudo filhos nossos, né? Que a gente gerou. E uma equipe top, né? Essa organização, então, toca. Mas é um milagre. Eu falo, Deus, eu tenho trabalhado a beça, né? Eu queria pelo menos 1.000 pessoas. Rapaz, o máximo que eu cheguei até hoje foi 250. Com a pandemia, né, nós caímos para 150 pessoas. Mas, ao mesmo tempo que eu olho, eu sei o contexto da cidade. Sim. Como o pastor Márcio, que é o mais antigo, a igreja lá tem umas 600 pessoas. Falou, Wagner, é muito complicado para a gente trabalhar. O cara é muito sério. Amigão. Ele fala, prega. O Wagner é um irmão leal, é um pastor leal que a gente tem aqui. O cara tem uma amizade muito forte comigo. Pastor Márcio Antunes. É de lá da cidade, o Márcio? Lá da cidade, da Igreja Batista. Aí ele falou assim, Wagner, é muito complicado, porque os jovens começam a crescer como a Raquel. Eles saem, cara. Então, quando a gente vai gerando eles, que a gente, igual agora, a gente perdemos 2, cara. Por quê? Nós temos, e é uma coisa em comum, na nossa igreja tem 2 pilotos de helicóptero. Luciano, Adilson é incomum, Adilson. Sim. E Luciano, não é um piloto de trem. Dentro de Pádua, um lugarzinho desse tamanho, de formar 2 pilotos de helicóptero. E agora nós temos 2 que passaram na faculdade de medicina. Então, a pegada nossa para levar o povo a prosperar é muito grande. Então, a gente agora tem uma menina, eu falo, Maria Clara, tu vai voltar para cuidar de mim, tu vai fazer geriatria, para cuidar dos velhinhos. Ela, não, pastor, vai sim. Então, está em Teresópolis, então, já está lá. Então, perdemos entre aspas, aí o outro é o Samuel. Então, até tem uma ovelha que está em outra igreja, a Delba, também empreendedora de sucesso, aí ela está em outro ministério. Ela, vocês, hein? Só tem piloto, só tem... agora, medicina, eu falei, tira o olho grande, rapaz. Por que tu não volta para a gente? Tu não está lá? Vai, brincando com ela. Né? Mas são coisas em comum, então eu vejo que é uma graça de Deus, né? Uma bênção de Deus, né? É nisso. Mas a formação, né, que a gente teve, o pastor Pedro, meu discipulador, né, que é o Júnior, lá nos Estados Unidos, e também a influência muito forte do pastor Silas, que eu tive. Sim. A gestão dele durante 5 anos no Rio, de 92 a 97, quando o bispo Pedro esteve nos Estados Unidos pastoreando uma igreja lá, né? Para o pessoal que está assistindo aqui de Santarém, o Silas é o Silas Bruno. O Silas é muito conhecido aqui. Muito, né? Deixou uma história, um legado, uma igreja, família. Não é? E a praça, né? A Praça da Bíblia, aqui na Anísio Chaves, leva o nome dele. Leva o nome dele. E foi meu discipulador, né? Durante 5 anos, quando o Pedro esteve na América. E foi muito bom, que trouxe um equilíbrio. Ele é um evangelista, comecei a ter uma pegada de evangelismo. Então, olha, lá no... as pessoas ficam meio, né? Mas, minha esposa também é doida, igual a mim, né? Num bom sentido, louca por Jesus. A gente faz festa da fantasia, a gente faz festa da bolinha, festa do preto e branco, festa dos anos 60. A gente tem... O nosso ministério limpado é pautado em 2 bases muito fortes. Treinamento, para o crente, Efésios, capítulo 4, que diz, eu dei esses ministérios para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Então, nós temos realmente um seminário chamando Aperfeiçoamento dos Santos. Então, sempre levamos, quero levar você, já está convidado, a gente vai organizar para o ano que vem, tu ir lá. Eu já ia me oferecer, de que maneira. Já vou lá, você e Gilson, vamos marcar com o Gilson, a gente vai lá. Vai estar lá com a gente. Aí, a Gilson já vai na aba, né? Então, vai ser muito legal. Dele, né? Então, a gente faz esse treinamento e evangelismo, mano. É as 2 bases que a gente trabalha muito. É isso. Treinamento, aperfeiçoamento dos santos e evangelismo. Então, nós fazemos uma festa junina, ou julina, que a gente chama Arraiá do Rei Jesus. Mano, é uma festa da cidade. Temos umas imagens também, gente, lota. Então, a cidade, por ser pequena, quando vai ter o arraial? Comidas típicas, a gente faz a quadrilha, mano.
Pô, é muita gente na quadrilha. Mano, é muito legal. Mas Arraial do Rei, as músicas são tudo evangélicas, né? E aí a gente faz uma oração, faz apelo, já ganha muita alma com essa estratégia. Mas também há conflito, que algumas igrejas não aceitam. Acho que a gente está fazendo o mundo está na igreja. Cara, mas é tudo estratégia. É estratégia. Como, num momento que tem várias festas típicas, como eu vou falar a linguagem desse povo? Fazendo uma quadrilha, aí vão lá comer comida típica. Cada ano a minha esposa... Que não é oferecida. Entendeu? Isso aí. Comida. Aí o povo vai. Todo mundo fica esperando. Quando vai ser o Arraial do Rei? E a gente busca patrocínio, porque também gera um lucrinho, né? Sim, para a gente investir na igreja. Com muitas cadeiras que a gente comprou, foi com o lucro dessas festas, né? Não dá muito, vai ver dar 2 mil, 3 mil, mas já dá para comprar alguma coisa, um microfone, essas coisas, né? Porque o povo é um povo simples. A nossa arrecadação não é muita. Mas Deus faz milagre. A gente vê a mão de Deus. Então, é assim. Então, hoje a gente está aí sempre vindo, né, Santarém, para estar junto. Eu vejo que eu sou um braço do Bispo Pedro. Ele não é onipresente, não pode estar em todos os lugares. Então, eu venho para Santarém, ele também vem, e a gente dá esse suporte aí, né? Aqui em Santarém, então, o senhor dá cobertura para algumas igrejas, ou é a Cristo... A Cristo Vida. Cristo é Vida. Cristo é Vida. Isso, junto e com o Bispo Pedro. os seus núcleos, as suas extensões. Isso, as extensões, inclusive Macapá. E Macapá? Macapá também é Cristo é Vida? É Cristo é Vida. Aí já foi uma igreja adotada, porque o pastor Jean tem um discípulo que foi para Macapá, era daqui, na época do Bispo Silas, foi para lá, casou, foi para lá, tem uma filhinha, e quando houve, a liderança foi embora, deixou com eles. Aí eles falaram, poxa, tem o pastor Jean, que é meu discipulador. E veio, conversou, o pastor Jean ficou um tempo namorando, né? Primeiro namora, depois noiva, depois casa. Aí conversou com o Bispo Pedro, conversamos, aí, pô, legal, aí assumimos essa liderança. Legal. Entendeu? Lá, e lá, no Rio, em Pádua, nós temos a sede no Rio, e temos uma lá em Pádua, que é a primogênita, né? E temos uma ligada a 17 quilômetros, que é do pastor Rodrigo, que é um discípulo meu, que também foi adotado. Parecido muito com Macapá. Uhum. Eu já estou com ele estou lá há 20, eu estou caminhando com o Rodrigo comigo há 15 anos. É uma igreja também muito abençoada, que tem feito a diferença na cidade de Taucara, que é menor ainda, deve ter... Taucara tem uns 20 mil habitantes. E com a mesma pegada. É uma região muito... Porque foram catequizadas, né, pela Igreja Romana. Então, muitas pessoas são tudo área serrana ali, né? É serrano, tudo serrano ainda ou já... Não, Baixada. Já desceu, desce, né? Desce bem pelo outro lado, né? Sobe Teresópolis, desce para lá. Isso, entendeu? Aí já está indo para Minas. Então, Minas não tem morro. Entendeu? Pastor... Perdão, Minas não tem morro. Ali, quando chega em Belo Horizonte, pelo amor de Deus. Lagoinha... Então é isso, mano. É mais ou menos a minha história, né? Excelente. E vejo a mão de Deus até hoje. Liberar porque você tem que sair já. Sim. Já passou do horário que... Já passou. Já estão lá, né? O tempo não tá bom. A gente tem que ir, né? Que pena, né? Sim. Hoje eu fiquei calado. Totalmente, né, cara? Totalmente, frustrou aí a expectativa de você. Como é que diz? Que é isso, Varão? Que é isso, mano? Varão da bateria. Varão sambista. Mas eu vou passar a imagem para você, Luciano. São imagens muito antigas. Mas vai dar para dar uma olhada, porque é tudo VHS. Então eu tive que bater foto, filmar em cima daquilo, né? Não, mas vai enriquecer muito o programa que a gente já coloca na edição. Porque bolou. Sim, aí, sim. Quando eu fui transferir para DVD, não deu. O pessoal técnico falou, rapaz, não dá. Ainda bem, melhor tu filmar. Bota na televisão, o que passar, tu filma. Então, a gente conseguiu filmar alguma coisa. Ainda bem que salvou algumas coisas. Salvou algumas coisas. Porque é uma história, né, mano? É demais. É uma relíquia, né? Tem que registrar em livro, tem que dar um jeito disso aí. É verdade. Tem que registrar programas como esse, gravar documentário. Sim, é verdade. Eu acho que eles podiam fazer isso. Sim, né? Sim. Muito bom. Porque são histórias incríveis, né? Dá para fazer documentário, na verdade, muito legal, tem que aproveitar. É uma coisa que nós temos falado aqui, né? Eu acho que tem começado a ser feito, né? Já ouvi rumores. Vou fazer. Pastor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Raquel também, que está ali atrás. Bom demais, Adilson, te conhecer. Fiquei muito feliz semana de rever vocês. Pô, igualmente. E está aqui, né? Nesse programa aqui, nesse podcast. Pô, legal demais. Poder contar um pouco da nossa história, né, do nosso ministério, né,
lembrar, né, Lembrar, do ministério muitas do pastor lembranças Pedro lá. boas. Quase fazer o pastor Luciano chorar. Mas Muitas lembranças o boas. enredo, ela muito é lindo. uma letra que... Será não que tem como. na internet a música gravada? Acho que não. Era pra ter um Spotify da vida, Temos só que pegar fazer a isso, porque é gravação. um LP, fazer tem um a LP. gravação, tem um LP. A comunidade lá era muito forte também no louvor e adoração. Eles tinham... As comunidades, a maioria, gravaram os LPs, né? Sim. Zona Sul, Nilópolis. Isso. Mas a comunidade de Osvaldo Oi, também. Rejane. É uma coisa muito interessante. Tinha muitos músicos bons, muitos compositores lá. Que num ministério, num louvor, que a gente estava também fora aqui do quadro, que a gente estava falando fora, Adilson, pessoas eram curadas na hora do louvor, pessoas eram libertas na hora do louvor, sem pôr a mão, mano. Teve uma moça uma vez que chegou com um joelho desse tamanho. É meu sonho. A gente conclui aqui. Mano, deu uma explosão. Pum! Estourou a sandália da moça, fechadinha, no pé dela, direito. O joelho, na hora, a moça levantou a mão e foi curada. Na hora do louvor, que o pastor Pedro estava ministrando louvor. Era coisa assim, mano. Desse jeito. Tremenda, tremenda. Mas amém. Que Deus continue a propagar isso no nosso meio, né? No meio do Ele povo volte. de Deus. Não é claro que hoje é uma outra geração, são outras estratégias e criatividade que a gente tem para tocar essa geração, que é diferente daquela época, mas que Deus não dê criatividade para alcançar o coração desse povo. E o impacto tanto quanto, ou maior ainda, porque maior os últimos ainda. dias tem que ser maior. Né? Sim, é verdade. Verdade. Finaliza então, Adilson. Então, Cara, pra você gente. pelo menos justificar teu salário aqui, né? É isso, pessoal. Mais uma vez agradecer o pastor Wagner, a Raquel, que está aí nos bastidores. E eu sinto assim, eu não queria falar isso não, mas eu creio que nós realmente estamos diante aqui de daquilo que a Bíblia fala, né? Que nós não podemos retirar os postes antigos, né? E não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com idade cronológica, mas tem a ver com que foi feito para realmente preparar o caminho para outras gerações. Ok. E o Senhor é um marco, né? Amém. Dentro dessa perspectiva. E eu tô assim, eu fiquei calado o tempo todo porque eu tô realmente aqui emocionado com tudo que a gente está ouvindo, e eu espero que você que está ouvindo aí possa também, no sentido da palavra, literalmente ruminar, e principalmente o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E de abraçar aquilo que Deus tem para a sua vida, que, como o Senhor falou, que o Senhor abraçou e isso mudou a sua vida, né? Sem medo, sendo arrochado mesmo, acaba macho, né? E eu creio que também a gente ouviu muito aqui sobre a graça de Deus. Tudo graça. Sobre a graça de Deus que superabundou, né? E que transformou, que tem transformado, por exemplo, o pastor Luciano, ele está aqui como criança, literalmente, assim, né? Ouvindo e lembrando tudo, porque marcou a vida dele e tudo mais, não com vida de criança, mas vida de novo convertido, e marcou e tem marcado, e eu creio que é isso que Deus faz, essa conexão intergeracional, né? E Ele quer sempre fazer, porque uma geração vai falar a outra geração, né? Seus grandes feitos. E obrigado para o Senhor prosseguir. Amém. Essa é a palavra. Amém. Beleza. Tá bom. Podia fazer uma oração? Sim. Queria orar Vamos. realmente por vocês, né? Não tenho prata nem ouro, né? Mas o que eu tenho, eu vos dou. Oração, que Deus continue usando vocês. Amém. Principalmente nesse programa. Amém. Eu sei que a intenção do coração de vocês é alcançar vidas, com certeza. Não se autopromover ou propagar, mas propagar o reino, né? Tá bom? Amém. Pai, obrigado pela tua graça salvadora e pela tua graça em nossas vidas, por poder compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que nós desapareçamos, diminuamos ao ponto de desaparecer e só o Senhor aparecer através de nós. Eu oro pelo pastor Luciano, pelo Adilson, casa e família, assim por cada um dos obreiros daqui dessa TV, que transmitem com muita propriedade, com muita profundidade, mas também com muita humildade e simplicidade,
tudo aquilo, Pai, que eles preparam, se organizam, idealizam para alcançar vidas. Pai, com a graça salvadora de Jesus, pelo poder do Espírito. Pai, confirma as obras das mãos deles, principalmente aqui, nesse momento, com esse trabalho, esse veículo de comunicação. E aviva no coração deles a tua obra, no decorrer dos dias, da semana, dos meses e dos anos, para que eles sejam continuamente um referencial de graça, de amor e de temor do Senhor. E que esse programa aqui, Senhor, cresça, possa ser veiculado de uma forma tão intensa que não só alcançará outros estados da nação, mas possa, ó Deus, alcançar até mesmo outras nações. O Senhor pode fazer isso. Se o Senhor quiser, nós sabemos que o Senhor pode. Mas se o Senhor não quiser, também tudo bem. Mas oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Então, assim, finalizamos esse programa incrível. Mais uma vez, inscreva-se no canal do YouTube, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas possam ser abençoadas como nós nos sentimos aqui agora. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia.